O sol de São Petersburgo castigava lá do alto enquanto eu jazia estirada sobre as pedras ornamentais do jardim, minha coluna vertebral retorcida em um ângulo, que enviava gelo pelas minhas veias. Meu pai, Gleb Almazov, pairava sobre mim, com o rosto roxo de raiva, cuspindo as palavras que me assombrariam para sempre. Mstislav estava no terraço acima, com aquele sorrisinho familiar nos lábios, enquanto nossa mãe, Zoya, gritava sobre como a celebração do jubileu dele fora arruinada. Os convidados da festa formavam um semicírculo, seus sussurros, zumbindo como vespas, enquanto eu lutava para me mover, para falar, para fazer qualquer coisa exceto ficar ali, como uma boneca quebrada, consumida pelo terror. 20 minutos antes, eu estacionei na entrada circular da mansão dos meus pais, com um nó de pavor no estômago. A festa de 30 anos de Mstislav estava a todo vapor, e eu sabia exatamente o que me esperava dentro daquele casarão neoclássico. A leitura do testamento da avó Margarita, 3 dias antes, havia estilhaçado a fachada cuidadosamente mantida de nossa família. Ela havia deixado tudo para mim: o império de joias, as propriedades, os investimentos, enquanto Mstislav recebeu apenas uma carta explicando o porquê. Mal consegui passar pelo foyer quando Mstislav materializou-se, com o hálito pesado de um conhaque caro. Sua esposa, Verônica, estava perto da cozinha, com os olhos baixos como sempre. Seus 2 filhos, Arseny, de 8 anos, e Miroslava, de 6, brincavam num canto, evitando cuidadosamente o campo de visão do pai. Ora, se não é a criança de ouro, balbuciou Mstislav, bloqueando meu caminho. Veio tripudiar sobre como roubou meu direito de primogenitura? Eu não roubei nada, disse eu baixinho, tentando desviá-lo. A avó fez a escolha dela. A escolha dela. A voz dele subiu perigosamente. Você a envenenou contra mim. Sempre se fazendo de vítima, não é, pobre e pequena Radmila, tão frágil, tão perfeita. Os convidados fingiam não notar enquanto Mstislav me seguia até o terraço do 2º andar. No horizonte, as luzes do Golfo da Finlândia brilhavam, mas eu só conseguia focar na fúria que emanava do meu irmão. Já tínhamos dançado essa dança antes. A raiva de Mstislav, minhas tentativas de apaziguamento, a cegueira deliberada de nossos pais. Você tirou tudo de mim, rosnou ele, encurralando-me contra o parapeito. Primeiro a atenção de mamãe e papai, depois, o amor da vovó, agora toda a fortuna. Quando isso acaba? Mstislav, por favor, vamos discutir isso quando você estiver sóbrio. Não fale comigo como se fosse superior. As mãos dele dispararam, atingindo meus ombros. O tempo desacelerou quando senti o parapeito ceder atrás de mim. Os olhos de Mstislav se arregalaram por uma fração de segundo: surpresa, arrependimento, antes que a gravidade me reclamasse. O terraço se afastou rapidamente enquanto eu caía de costas, meus braços girando inutilmente no ar vazio. O impacto expulsou cada molécula de oxigênio dos meus pulmões. A dor explodiu na parte inferior das minhas costas quando atingi as pedras de paisagismo que minha mãe insistira em instalar na primavera passada. Acima de mim, rostos apareceram na borda do terraço. Convidados chocados, meus pais com expressões de pedra e Mstislav, cuja expressão já havia mudado do choque para o cálculo. O que aconteceu em seguida provaria ser crucial mais tarde, embora eu não soubesse na época. O melhor amigo de Mstislav, Mark, que havia instalado o sistema de segurança da casa, entrou silenciosamente na mansão. Enquanto todos focavam na minha forma imóvel, ele acessou o painel principal e começou a deletar as filmagens. Seus dedos voavam pelo teclado, apagando a evidência, empurrão de Mstislav e substituindo-a por um vácuo conveniente na gravação. A voz estridente da minha mãe cortou o caos. Radmila Almazova, levante-se agora. Mesmo. Você está fazendo cena na festa do seu irmão. Tentei responder, me mover, fazer qualquer coisa, mas minhas pernas permaneciam teimosamente inertes, como se pertencessem a outra pessoa. O pânico arranhou minha garganta quando a realidade se impôs. Algo estava terrivelmente, catastroficamente errado. Gleb desceu as escadas do terraço com uma lentidão deliberada, seus sapatos de couro italiano esmagando o cascalho do caminho. Chega dessa performance, rosnou ele. Você já envergonhou esta família o suficiente por hoje, pai? Sussurrei, a palavra quase inaudível. Eu não consigo. Não sinto minhas pernas. Rainha do drama, como sempre, interrompeu Zoya, torcendo suas mãos. Perfeitamente cuidadas. Primeiro, você rouba a herança de Mstislav. Agora finge estar ferida na celebração dele. Você não tem vergonha? A multidão de convidados crescera. Suas roupas de grife e taças de champanhe
criavam um cenário surreal para o meu pesadelo. Entre eles, avistei a Dra. Patrícia Zima, nossa médica de família de longa data, que não fez qualquer movimento para ajudar. Todos apenas observavam, esperando para ver até onde eu levaria aquele suposto ato. Mstislav apareceu ao ombro de Gleb, seu pânico anterior substituído por uma preocupação ensaiada. Deveríamos chamar alguém? Perguntou ele alto o suficiente para que as testemunhas ouvissem. Digo, se ela estiver realmente ferida. Ela está bem, rebateu Gleb. Radmila sempre foi teatral. Lembram-se quando ela tinha 12 anos e alegou ter quebrado o pulso? Não, foi nada além de uma entorse. Eu lembrava daquele incidente de forma diferente. Mstislav havia torcido meu braço atrás das costas até que algo estalou, e depois convenceu a todos que eu caí da bicicleta. O médico da emergência pareceu desconfiado, mas um olhar para a reputação e a conta bancária da nossa família silenciou qualquer questionamento. Por favor, consegui dizer, lágrimas escorrendo pelo rosto. Algo está muito errado. Não consigo me mexer. Não consegue ou não quer? A acusação de Zoya pairava no ar como veneno. Foi quando ouvi a sirene se aproximando. Alguém nunca descobri quem teve humanidade suficiente para ligar para a emergência. O som aumentou, e viu o maxilar do meu pai travar de irritação. Perfeito, resmungou ele. Agora terei que lidar com esse circo. Mark reapareceu dando um aceno sutil para Mstislav. Missão cumprida. Qualquer evidência que pudesse existir da agressão de Mstislav era agora poeira digital. Os ombros do meu irmão relaxaram e ele até conseguiu forçar algumas lágrimas de crocodilo. Radmila, por favor, disse Mstislav, jogando para a plateia, sinto muito por termos discutido. Apenas diga a eles que você está bem para que possamos superar isso. Mas eu não estava bem. Enquanto as sirenes ficavam mais altas e a falsa preocupação da minha família se intensificava. Eu jazia presa no meu próprio corpo, compreendendo com clareza cristalina que aquilo não era apenas sobre uma queda ou tentativa de homicídio. Era sobre uma vida inteira de violência, cuidadosamente escondida atrás de portas de mogno e doações de caridade. Sobre uma família tão envenenada por seus próprios segredos que uma tentativa de assassinato era preferível ao escrutínio público. Sobre pais que sacrificariam a segurança da filha para proteger a reputação do filho. Os socorristas estavam quase chegando. Pela primeira vez em meus 28 anos, a ajuda vinha. Ajuda real, não o tipo que poderia ser comprado ou intimidado. Enquanto eu olhava para a expressão calculista de Mstislav, tomei uma decisão que mudaria tudo. Desta vez eu não os protegeria. Desta vez, a verdade, finalmente teria o seu dia. As portas da ambulância se abriram e dela saiu a socorrista Lyudmila Shen. Seus olhos experientes catalogaram a cena imediatamente. Ao contrário dos convidados da festa, Lyudmila vestia o uniforme azul marinho e carregava a eficiência prática de quem já viu demais para ser enganada por mentiras bonitas. Todos, para trás, comandou Lyudmila, sua voz cortando o burburinho. Seu parceiro, um jovem chamado Rodrigues, começou a descarregar o equipamento, enquanto Lyudmila se ajoelhava ao meu lado. Olá, sou Lyudmila, disse ela suavemente, seus dedos já verificando o meu pulso. Pode me dizer seu nome? Radmila, sussurrei, grata pela primeira voz gentil desde o impacto. Ok, Radmila, preciso que fique bem parada. Pode me dizer o que aconteceu? Antes que eu pudesse responder, Gleb interveio. Ela está sendo dramática. Minha filha tem um histórico de comportamento carente. Lamentamos que tenham sido chamados por nada. Os olhos escuros de Lyudmila fixaram-se no meu pai e algo em sua expressão endureceu. Senhor, precisarei que se afaste enquanto examino minha paciente. Você sabe quem eu sou. A voz de Gleb trazia aquele tom familiar de ameaça envolto em privilégio. Sou Gleb Almazov. Faço parte do conselho do hospital. Isso é um assunto de família. Não me importa se o senhor é o patriarca, respondeu Lyudmila calmamente. Afaste-se agora ou pedirei à polícia que o remova da minha cena. O choque no rosto de Gleb teria sido cômico em outras circunstâncias. As pessoas não falavam com ele daquela maneira. Nunca. Lyudmila voltou sua atenção para mim, suas mãos gentis, mas minuciosas, examinando minha coluna. Quando ela tocou o ponto de impacto, não consegui suprimir um gemido de dor. De onde você caiu? Perguntou ela. Do terraço, consegui dizer, segundo andar. Lyudmila olhou para o parapeito quebrado, calculando a distância. Sua testa franziu. Isso é uma queda de pelo menos 5 metros sobre essas pedras. Rodrigues, traga a prancha rígida e o colar cervical. Agora. Isso é ridículo, gritou Zoya. Ela está bem, diga a eles que você está bem.
Radmila. Mas Lyudmila já realizava testes neurológicos. Radmila, você sente isso? Ela tocou minhas pernas em vários pontos. A cada vez, eu tinha que balançar a cabeça negativamente. Consegue mexer os dedos dos pés para mim? Concentrei-me com cada fibra do meu ser, tentando fazer meus dedos responderem. Nada. A expressão de Lyudmila tornou-se cada vez mais grave. Como exatamente? Você caiu? Você tropeçou? Olhei para Mstislav por cima do ombro de Lyudmila. Ela estava com Verônica, sua mão apertando o braço dela com força suficiente para deixar marcas. A mensagem era clara: fique quieta ou ela paga. Mas algo na postura de Lyudmila me deu coragem. Eu fui empurrada, disse eu claramente. Meu irmão me empurrou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então Gleb explodiu. Como você ousa? Mstislav nunca faria isso. É exatamente disso que eu falo sobre ela querer. Atenção. Lyudmila ergueu a mão pedindo silêncio e falou baixo comigo. Radmila, você está dizendo que isso não foi um acidente? Não, soprei. Não foi, e não é a primeira vez. Algo mudou na postura de Lyudmila. Ela olhou para Rodrigues e fez um gesto sutil. Mais tarde, eu saberia que era o código para solicitar reforço policial sem alarmar indivíduos perigosos. Ok, disse Lyudmila com calma. Vamos focar em estabilizar lá primeiro. Ela virou-se para Rodrigues. Chame a polícia. Diga que precisamos de uma unidade para controle de multidão em cena, médica. Controle de multidão. A voz de Gleb subiu. Esta é uma residência privada. Com mais de 50 indivíduos embriagados cercando minha paciente, rebateu Lyudmila, protocolo padrão, Sr. Almazov. Enquanto Rodrigues fazia a chamada, Lyudmila continuava o exame. Perguntou minha idade, histórico médico, medicamentos. Mas eu via que ela estava realmente ouvindo cada detalhe. Quando mencionei visitas anteriores ao hospital por acidentes, o maxilar dela travou, quase imperceptivelmente. Alguém a moveu desde a queda? Lyudmila perguntou à multidão. Não, alguém respondeu. Ela está deitada ali há uns 20 minutos. 20 minutos. A voz de Lyudmila chicoteou. E ninguém pensou em ligar imediatamente? Achamos que era fingimento, disse Zoya, na defensiva. Ela sempre foi dada a teatros. A máscara profissional de Lyudmila caiu por um instante, revelando nojo antes ela se recompor. Rodrigues, mude a prioridade da chamada. Diga que precisamos de resposta imediata. Enquanto se preparavam para me transferir para a prancha, Lyudmila inclinou-se perto de mim. Radmila, preciso que seja completamente honesta. Você corre perigo por causa de alguém aqui? Olhei para Mstislav. Novamente. Ele havia se aproximado, Verônica não estava mais à vista. Seus olhos prometiam retribuição se eu dissesse mais uma palavra. Sim, sussurrei. Mas, por favor, minha cunhada, Verônica, ela é casada com ele. Os filhos deles. Lyudmila apertou minha mão brevemente. Uma coisa de cada vez. Vamos tirar lá daqui primeiro. O som das sirenes se aproximando, diferentes da ambulância, fez Mstislav enrijecer. Gleb começou a latir ordens para os convidados, tentando manter o controle da narrativa. Mas Lyudmila assumira o controle da cena com uma autoridade silenciosa que a prepotência do meu pai não conseguia penetrar. Enquanto me transferiam cuidadosamente para a prancha rígida, ouvi o barulho de brita anunciando novas chegadas. 2 policiais saíram da viatura, e vi o rosto de Mstislav perder a cor ao reconhecer o oficial à frente. O major Dmitry Morozov tinha quase 2 metros de altura, com as têmporas grisalhas e o olhar calejado de quem já viu demais, mas não deixou que isso quebrasse. Seus olhos varreram a cena, notando o parapeito quebrado, a multidão, meu corpo imobilizado e, finalmente, pousando em Mstislav. Senhor Almazov, disse o major Morozov lentamente. Nos encontramos de novo. Isso é assédio. Bravejou Gleb, metendo-se entre o major e Mstislav. Meu filho não tem nada a ver com esse acidente. Acidente? A sobrancelha de Morozov subiu. Quem falou em acidente? Estou aqui apenas para controle de multidão. Seu tom era neutro, mas seus olhos nunca deixaram o rosto de Mstislav. Lyudmila informou o major em terminologia médica rápida, mas sua mensagem foi clara: possível lesão medular, mecanismo de trauma inconsistente com queda acidental, denúncia de agressão pela paciente, preocupação com violência doméstica contra outros no local. Entendo, disse Morozov. Bem, parece que precisaremos isolar este local adequadamente. Oficial Danilov, comece a documentar a área, especialmente aquele parapeito danificado.
Vou precisar de depoimentos de testemunhas. Esta é uma festa privada, rugiu Gleb. O senhor não tem direito. Senhor Almazov, Morozov respondeu calmamente. Sua filha relatou uma agressão. Isso torna esta mansão uma cena de crime. Agora, o senhor pode cooperar ou posso prender-lo por obstrução. A escolha é sua. Eu nunca tinha visto meu pai palavras antes. Sua boca abria e fechava como a de um peixe fora d'água, seu rosto passando por tons de vermelho e roxo. Lyudmila e Rodrigues terminaram de me prender para o transporte. Enquanto me levavam para a ambulância, vi Mark voltando furtivamente para dentro da casa. O que quer que ele estivesse tramando, não podia ser bom. Radmila disse. Lyudmila, enquanto me carregavam para a ambulância, eu vou com você até o hospital. O Major Morozov nos encontrará lá para pegar seu depoimento oficial. Mas agora, minha única preocupação é seu atendimento médico. Você está segura. Agora. Segura. A palavra soava estranha após uma vida inteira olhando por cima do ombro. Mas quando as portas da ambulância se fecharam, excluindo a presença tóxica da minha família, comecei a acreditar que poderia ser possível. A última coisa que vi antes de a porta selar foi Mstislav sendo escoltado até a viatura de Morozov, não preso ainda, não por enquanto, mas não mais no controle. E pela primeira vez desde a infância, senti algo que quase esquecera que existia. Esperança. O cheiro antisséptico do Hospital Geral de São Petersburgo deveria ser reconfortante após o caos na festa de Mstislav. Mas a ansiedade rastejava sob minha pele como formigas de fogo. Levaram-me direto para o exame de imagem, onde jazia presa no túnel estreito da máquina de ressonância magnética. Seu batimento mecânico trovejando ao meu redor enquanto meu próprio coração disparava com medo do que encontrariam. Adra. Amanda Stepanova entrou no meu quarto 2 horas depois. Sua expressão era cuidadosamente neutra enquanto carregava um tablet com meus resultados. Na casa dos 40 anos, com fios prateados em seu cabelo ruivo, ela tinha o porte de quem entregava notícias difíceis com compaixão, mas sem rodeios. Radmila, sou Adra. Stepanova, sua médica assistente. Como está seu nível de dor, física ou emocional? Tentei brincar, mas soou vazio. Ela puxou uma cadeira para perto da cama. Vamos começar pela física. Os resultados da ressonância mostram uma lesão medular completa nas vértebras Li2 e Li3. A medula foi seccionada. As palavras me atingiram como outra queda daquele terraço. Seccionada. Mas isso significa. A paralisia em suas pernas é permanente, confirmou Adra. Stepanova gentilmente. Sinto muito. O quarto girou e agarrei as grades da cama até que meus nós dos dedos ficassem brancos. Permanente. Mstislav não tinha apenas me empurrado. Ele roubara minha capacidade de andar, de correr, de dançar no meu próprio casamento um dia. Há algo mais, continuou Adra. Stepanova, mudando o tom. Quando puxamos seu histórico médico, encontramos alguns padrões preocupantes. Você se sentiria confortável em discutir suas lesões anteriores? Antes que eu pudesse responder, a porta se abriu, e minha amiga Elvira entrou apressada, sua maquiagem sempre perfeita borrada de lágrimas. Radmila, vim assim que soube. Meu Deus, o que ele fez com você? Elvira, esta é a Adra. Stepanova, consegui dizer. Ela estava explicando minhas lesões. A expressão de Elvira escureceu. Lesões que Mstislav causou. Ela virou-se para a médica. A senhora precisa saber de uma coisa. Radmila documenta tudo há anos. Ela tirou um pendrive da bolsa. Fotos, gravações, contas médicas que ela pagou em dinheiro para que os pais não soubessem. Está tudo aqui. Adra. Stepanova aceitou o pendrive com as sobrancelhas arqueadas. Radmila, isso é verdade? Assenti, a exaustão me sobrecarregando. Comecei a guardar registros quando tinha 16 anos. Sabia que um dia precisaria de provas. Garota, esperta, murmurou Adra. Stepanova. Ela inseriu o USB em seu tablet e sua expressão tornou-se cada vez mais sombria conforme passava os arquivos. Estas fotos. Radmila, estas imagens mostram abuso sistemático por mais de uma década. 22 anos, corrigi baixinho. Mstislav me machuca desde que eu tinha 6. Meus pais sempre tinham explicações. Eu era desastrada, propensa a acidentes, inventava coisas para ganhar atenção. Elvira sentou-se na beira da cama, segurando minha mão. Mostre a ela as gravações do Natal passado. Meu estômago embrulhou com a lembrança. Mstislav ficou bêbado no jantar de Natal.
Começou a se gabar de como finalmente havia descoberto uma solução permanente para o problema Radmila. Achei que ele estava apenas falando, mas ele estava falando sério. Adra. Stepanova terminou de ver. Radmila, com sua permissão, preciso compartilhar isso com a polícia. Esta evidência combinada com suas lesões atuais. Espere, interrompeu Elvira. Há outra coisa que a senhora deve saber. Há cerca de 1 hora, a segurança do hospital pegou alguém tentando acessar o quarto de Radmila. Alegaram ser da família, mas quando a segurança checou, viu que deram um nome falso. Como eles eram? Perguntei, embora suspeitasse. Alto, cabelo escuro, terno caro. A segurança os pegou na câmera. Mark. Claro, Mstislav enviaria seu faxineiro. Adra. Stepanova levantou-se abruptamente. Vou ordenar segurança reforçada para o seu quarto. Ninguém entra sem autorização. Ela parou a porta. Radmila, também preciso lhe dizer uma coisa. Estive revisando seus registros médicos históricos, não apenas os recentes, mas voltando à infância. Há raios-x de quando você tinha 7, 12, 14, 16 anos. O radiologista que os revisou encontrou evidências de múltiplas fraturas antigas que nunca foram documentadas adequadamente. Aquelas foram dos meus acidentes, disse eu automaticamente, a mentira polida pela repetição. Não, disse Adra. Stepanova com firmeza. Esses padrões de lesão não são consistentes com os acidentes descritos em seus prontuários. São consistentes com abuso físico. Ela puxou imagens no tablet. Este pulso quebrado quando você tinha 12 anos. O ângulo sugere hiperextensão forçada, não uma queda de bicicleta. Estas fraturas de costela aos 14, elas estão em ambos os lados do corpo. Isso não acontece caindo de escadas. Elvira apertou minha mão com mais força. Conte a ela sobre a cabana. Fechei os olhos, transportada de volta para aquele fim de semana na nossa dacha de campo, quando eu tinha 14 anos. Mstislav ficara furioso porque o vencera numa corrida de barcos na frente dos amigos dele. Naquela noite, ele me encurralou no galpão de barcos. Ele me chutou, sussurrei, várias vezes enquanto eu estava encolhida no chão. Disse que estava me ensinando a não querer aparecer mais que ele. Quando mamãe me encontrou na manhã seguinte, disse que eu devia ter caído da escada no escuro. Sua mãe te encontrou? A voz da Adra. Stepanova subiu de tom. E levou você à emergência com fraturas bilaterais de costela e a equipe simplesmente aceitou essa explicação? Meus pais são muito convincentes, disse eu amargamente, e muito generosos com a fundação do hospital. Uma batida interrompeu-nos. O Major Morozov entrou seguido por uma oficial mais jovem. Será Almazova, espero não estar incomodando. Estou aqui para pegar seu depoimento sempre que estiver pronta. Na verdade, Major, seu timing é perfeito, disse Adra. Stepanova. Eu estava justamente documentando evidências de abuso de longo prazo. Acredito que o senhor vai querer ver isso. Conforme a Adra, Stepanova mostrava a Morozov a compilação de lesões abrangendo 2 décadas, observei a expressão dele escurecer. A oficial que se apresentou, como capitã Lisa Pact, tomava notas rapidamente. Sramazova, disse o major. Morozov finalmente, preciso que saiba de algo. Há 6 anos, eu prendi seu irmão por lesão corporal grave. A vítima era um colega de faculdade que o envergonhou em uma festa. Seu irmão quebrou 3 costelas dele e fraturou o osso orbital. Seus pais pagaram uma quantia substancial à vítima e as acusações foram retiradas. Eu nunca soube, soprei, porque eles garantiram que você não soubesse, respondeu ele, mas eu nunca esqueci. Quando vi Mstislav hoje, eu o reconheci imediatamente, e quando soube que você fora empurrada daquele terraço. Ele balançou a cabeça. Digamos apenas que estou levando esta investigação para o lado pessoal. Elvira puxou o celular. Venho gravando as ameaças de Mstislav contra Radmila há meses. Ela me pediu, só por precaução. Ela tocou um correio de voz de 3 semanas atrás. A voz arrastada de Mstislav prometendo que, depois que o testamento da avó fosse lido, tudo mudaria. Radmila não será um problema por muito mais tempo. A capitã Pact levantou os olhos de suas notas. Isso estabelece premeditação. Sra. Almazova, temos o suficiente para prender seu irmão por tentativa de homicídio. Uma confusão no corredor cortou nossa conversa, vozes alteradas, a segurança do hospital discutindo com alguém. Então a porta se escancarou apesar das restrições. Um homem de uns 60 anos vestindo um terno de 100 mil rublos entrou.
como se fosse o dono do lugar, o que percebi com clareza sombria que ele era, em parte, Richard Mord, o administrador-chefe do hospital e, mais importante, sogro de Mstislav. Este é um quarto restrito, disse Adra Stepanova. Friamente. Nada neste hospital é restrito para mim, respondeu Morzia. Suavemente. Estou aqui para informar, Luz, que a Seara Almazova está sendo transferida para uma unidade privada melhor equipada para lidar com sua situação. Única. Mas nem por um inferno ela vai. Elvira explodiu. O Major Morozov deu um passo à frente. Senhor Morzi, a senhora Almazova é vítima de uma tentativa de homicídio. Ela não vai a lugar nenhum sem proteção policial. O sorriso de Morzi era puro dente. Acho que descobrirá que a família tem procuração para situações médicas. O senhor e a senhora Almazov já assinaram os papéis de transferência. Na verdade, disse eu, minha voz mais forte do que eu me sentia. Eles não têm procuração. Eu a revoguei 3 anos atrás, após o incidente no Natal. Olhei para Elvira. Você registrou os documentos no cartório, lembra? Elvira sorriu. Com certeza, e tenho as cópias no meu cofre. A compostura de Morzi vacilou ligeiramente. Isso não é possível. Eu teria sido informado. Informaram ao senhor o que meus pais queriam que acreditasse, disse eu, assim como todo mundo no círculo deles. Mas o controle deles está escorregando, Sr. Morzia. E se o senhor tentar interferir no meu tratamento médico ou nesta investigação, será acusado de obstrução de justiça. O Major Morozov sorriu sombriamente. Eu a escutaria, Mord. Seu genro está olhando para uma pena de 15 anos a perpétua por tentativa de homicídio. Quer mesmo acompanhá-lo? Morziaga retirou-se sem dizer mais uma palavra, mas sua expressão prometia que aquilo não terminara. Após ele sair, Adra Stepanova trancou a porta manualmente. Bem, disse ela voltando-se para mim. Parece que precisaremos ser extra-vigilantes com sua segurança. Mas não se preocupe. Já lidei com famílias poderosas tentando silenciar vítimas antes. Eles não me intimidam. Obrigada, sussurrei, sobrecarregada pelo apoio desses estranhos, que mostravam mais cuidado do que minha própria família jamais tivera. Não me agradeça ainda, respondeu Adra Stepanova. Temos um longo caminho pela frente, mas primeiro vamos falar sobre suas opções de tratamento. A lesão na coluna é grave, mas existem novas terapias, tratamentos experimentais. Enquanto ela falava sobre possibilidades e esperança, percebi que algo profundo havia mudado. Por 28 anos, estive presa em uma gaiola construída de segredos de família e silêncio forçado. Mstislav estilhaçara minha coluna, mas, inadvertidamente, abrira a porta para minha liberdade. A verdade estava, finalmente vindo à tona, e nada, nem o dinheiro dos meus pais, nem as conexões de Morzia, nem a violência de Mstislav poderia pará-la agora. A manhã seguinte trouxe uma parada de profissionais pelo meu quarto de hospital, mas nenhum mais inesperado que Jeanne Vasilieva, a assistente social sênior do hospital. Uma mulher na casa dos 50 anos com olhos gentis por trás de óculos de armação fina, ela carregava a autoridade silenciosa de quem passou décadas defendendo pacientes vulneráveis. Radmila, estou aqui como parte do protocolo padrão para casos de lesões graves, começou ela, acomodando-se na cadeira de visitantes. Mas serei honesta, algumas irregularidades no seu arquivo de caso me chamaram a atenção. Que tipo de irregularidades? Perguntei, embora meu estômago já estivesse se contorcendo de pavor. Bem, para começar, existem atualmente 4 apólices de seguro de vida separadas em seu nome, todas compradas nos últimos 8 meses. E os beneficiários são interessantes. Meu sangue virou água gelada. Eu não comprei nenhuma apólice de seguro de vida. A expressão de Jeanne tornou-se grave. Suspeitei disso. As apólices totalizam 100 milhões de rublos, e todas listam seus pais e seu irmão como beneficiários. As assinaturas batem com a sua, mas eu nunca assinei nada, completei. Meu Deus, as dívidas de jogo do Mstislav. Elvira mencionou que ele deve dinheiro a pessoas perigosas. Dívidas de jogo? Jeanne fez uma nota. De quanto estamos falando? Elvira, que passara a noite na desconfortável cadeira do hospital, falou. A última vez que soube, perto de 30 milhões. Ele tem tomado emprestado de fontes cada vez mais suspeitas, algumas ligadas ao crime organizado. Uma batida interrompeu-nos. O Major Morozov entrou com seu parceiro e outro homem que eu não reconhecia. Mais jovem, terno afiado com o porte de força policial federal.
Será? Almazova, este é o agente especial David Kim, da Divisão de Crimes Financeiros do FSB, disse Morozov. As apólices de seguro que a Seara Vasilieva descobriu dispararam alguns alertas no sistema deles. O agente Kim deu um passo à frente. Estivemos monitorando certas redes de fraude de seguros na região de Leningrado. O nome do seu irmão surgiu em conexão com algumas aplicações de apólices questionáveis. Posso? Ele gesticulou para a documentação de Jean. Enquanto revisava os papéis, sua expressão tornava-se cada vez mais séria. Estas apólices foram compradas usando roubo de identidade sofisticado, mas o que é mais preocupante é o timing. Todas as 4 apólices têm períodos de contestabilidade que terminam no mês que vem. Depois disso, elas pagam, independentemente das circunstâncias. O senhor quer dizer? Eu não conseguia terminar o pensamento. Quero dizer que seu irmão tinha cerca de 6 semanas para garantir que você tivesse um acidente fatal antes que perguntas pudessem ser feitas, confirmou o agente Kim. O empurrão do terraço pode ter sido impulsivo, mas o plano para matá-la foi definitivamente premeditado. Elvira puxou seu laptop. Eu também andei rastreando umas coisas estranhas. Radmila, lembra quando o sistema de segurança do seu prédio ficou misteriosamente offline 3 semanas atrás? A imobiliária disse que era manutenção de rotina, respondi lentamente. Bem, eu andei cavando. Elvira virou a tela para os investigadores. A manutenção foi feita por uma empresa que não existe, mas a van que usaram está registrada no nome de Mark Shentsov, o amigo do Mstislav. O Major Morozov inclinou-se para a frente. O mesmo Mark Shentsov que deletou as imagens de segurança na festa, o próprio, confirmou. Elvira. E aqui é onde fica realmente interessante. Puxei os logs de acesso do cartão magnético do prédio da Radmila. Alguém usou um cartão clonado para entrar no apartamento dela 6 vezes no último mês, sempre quando ela estava no trabalho. Minha pele arrepiou. Mstislav estava no meu apartamento. Por quê? Agente Kim e Major Morozov trocaram olhares. Certa. Almazova, qual sua rotina? Diária? Cafeterias, academia, consultas regulares? Vou ao mesmo estúdio de yoga toda manhã às 6. Paro no café da esquina depois. Trabalho até às 6 ou 7, depois geralmente casa, a menos que tenha eventos para o negócio de joias. Rotina previsível, murmurou Morozov. Fácil de planejar um acidente. Gianni falou. Tem mais. Encontrei documentos de procuração médica registrados no hospital na semana passada. Antes da sua queda. Eles concedem aos seus pais controle total sobre suas decisões médicas se você estiver incapacitada. Mas eu revoguei a procuração deles anos atrás. Protestei. Estes são documentos novos com assinaturas frescas. Falsificações, obviamente, mas sofisticadas. Alguém estava se preparando para que você não pudesse se defender. As peças se encaixaram com uma clareza horrorosa. As apólices de seguro, a vigilância, os documentos forjados, as ameaças bêbadas de Mstislav sobre uma solução permanente. Isso não era apenas sobre raiva ou herança. Era um complô de assassinato calculado. O celular de Elvira vibrou. Ela olhou e empalideceu. Radmila, você precisa ver isso. Ela me mostrou um texto de Verônica, esposa do Mstislav. Eles estão destruindo evidências. Mstislav e Gleb estão queimando papéis na lareira. Mark está aqui com um triturador industrial. Por favor, nos ajude a sair. O Major Morozov já estava no telefone. Preciso de unidades na residência, Almazov imediatamente. Causa provável para mandado de busca baseada em destruição de provas. O agente Kim adicionou, precisaremos de peritos, contadores também se estiverem destruindo documentos financeiros. Espere, interrompi. O negócio de joias. Mstislav não sabe que mudei todas as senhas e protocolos de segurança no mês passado, depois que a vovó morreu. Se ele esteve planejando isso, pode ter tentado acessar as contas. Gianni puxou seu telefone. Tenho um contato na segurança bancária corporativa. Deixe-me fazer uma ligação. Enquanto o quarto explodia em atividade coordenada, senti uma mistura estranha de vingança e horror. Cada precaução paranoica que tomei ao longo dos anos, a documentação, as gravações, as medidas de segurança, haviam sido justificadas, mas a escala da traição era estarrecedora. Serita. Almazova, agente Kim disse. Gentilmente, sei que isso é esmagador, mas sua preparação pode ter salvado sua vida e com certeza vai colocar seu irmão atrás das grades por muito tempo.
E, meus pais? Perguntei baixinho. Eles estão destruindo evidências. Sabiam das apólices. Estavam prontos com documentos médicos forjados. Conspiração para cometer homicídio carrega a mesma pena que tentativa de homicídio em nossa jurisdição, respondeu Morozov. Se pudermos provar que sabiam e ajudaram no plano do Mstislav. Elvira apertou minha mão. Eles finalmente enfrentarão as consequências. Jeanne voltou da ligação parecendo atônita. A equipe de segurança corporativa encontrou múltiplas tentativas de invasão na conta do negócio de joias começando há 4 meses. Todas rastreáveis para endereços de IP associados às propriedades da sua família. Estavam tentando esvaziar as contas. Mas não conseguiram, disse eu com satisfação sombria. A vovó garantiu isso. A autenticação de múltiplos fatores, requisitos biométricos e supervisão de terceiros. Ela sabia que tentariam algo após a morte dela. Sua avó parece ter sido uma mulher sábia, agente Kim observou. Ela era, concordei, lágrimas pinicando meus olhos. Ela via através de todos eles. Por isso deixou tudo para mim, não por favoritismo, mas para proteção. Outra batida na porta interrompeu minha reflexão. Um jovem oficial entrou sem fôlego de urgência. Major, temos uma situação. A segurança avistou um indivíduo suspeito na garagem. Bate com a descrição de alguém que está perguntando sobre o quarto da Seruna Almazova mais cedo. A mão de Morozov moveu-se para sua arma. Descrição? Final dos 30 anos, porte atlético, vestindo macacão de manutenção, mas sem identificação do hospital. A segurança se aproximou e ele fugiu a pé. Estão revisando as câmeras agora. Aquele não é o Mark, disse eu lentamente. Ele é mais baixo, mais troncudo. O rosto de Elvira ficou branco. Oh meu Deus, Radmila. Lembra do correio de voz do Mstislav sobre ter uma solução profissional, se o jeito familiar não funcionasse? Agente Kim já estava digitando rapidamente no telefone. Estou alertando a segurança do hospital e a polícia local. Sra. Almazova, vamos mover lá para uma ala de segurança máxima imediatamente. Enquanto a equipe médica se preparava para minha transferência, a realidade da minha situação se cristalizou. Isso não era mais apenas sobre disfunção familiar ou disputas de herança. O desespero de Mstislav o levara a contratar alguém para terminar o que ele começou. Major Morozov, disse eu enquanto levavam minha cama em direção à porta. Quando o senhor prendeu o Mstislav 6 anos atrás, ele o ameaçou? O maxilar de Morozov travou. Ele disse que a família dele me enterraria, que eu me arrependeria de cruzar o caminho dos Almazov. Mas o senhor não recuou. Não, senhora. E não vou recuar desta vez também. Ele me olhou direto nos olhos. Seu irmão achou que podia empurrar lá daquele terraço e sair limpo. Em vez disso, ele abriu a porta para expor cada crime que sua família cometeu. Fraude de seguro, tentativa de homicídio, conspiração, roubo de identidade, falsificação. A lista continua crescendo. Enquanto me moviam pelos corredores seguros do hospital, cercada por segurança, armada e agentes federais, pensei na ironia torcida. Mstislav tentara me eliminar como um problema. Em vez disso, transformara-me em seu pior pesadelo, uma vítima com evidências, proteção e nada mais a perder. O caçador se tornara a caça, e eu cansei de ser a presa. A ala de segurança máxima do hospital geral parecia um mundo diferente. Mais silenciosa, com acesso restrito e guardas postados em cada entrada. Eu estava lá, há 3 dias quando minha tia Raiza, de quem eu estava afastada, apareceu na minha porta. Sua presença era tão inesperada quanto neve em julho. Raiza. Almazova Mikieva havia cortado laços com nossa família há 15 anos, mudando-se para Vladivostok sem explicações. Agora, no final dos seus 50 anos, ela parecia mais velha, desgastada por segredos que eu estava prestes a descobrir. Radmila, disse ela suavemente, entrando no meu quarto com passos hesitantes. Vim assim que soube. Deveria ter vindo antes, deveria ter te avisado. Tia, Raiza. Lutei para me sentar mais reta. Não entendo. Por que a senhora está aqui? Ela puxou a cadeira de visitantes para perto, suas mãos tremendo enquanto abria uma pasta de couro. Porque é hora de você saber a verdade sobre por que sua avó deixou tudo para você, e por que Mstislav nunca, jamais, pode ser autorizado a controlar os ativos da família. Do que a senhora está falando? Raiza extraiu um recorte de jornal amarelado de 1999. A manchete dizia: menino local, de 8 anos, se afoga em piscina de clube de campo. Meu sangue gelou ao reconhecer a foto.
Meu primo Denis, sobrinho de Raiza por parte de seu falecido marido. Denis não apenas se afogou, disse Raiza, com a voz oca. Mstislav o matou. O quarto girou. Isso é impossível. Mstislav tinha apenas 11 anos. Idade suficiente para segurar uma criança menor debaixo d'água, continuou Raiza. Sombriamente. Denis tinha vencido o campeonato júnior de natação naquele dia. Venceu Mstislav na frente de todos. Seu irmão não aguentou. Minhas mãos tremiam, enquanto eu estudava o artigo, mas o jornal diz que foi um acidente, que Denis bateu a cabeça. Porque seus pais pagaram 3 testemunhas e o legista. Raiza puxou mais documentos. Extratos bancários, declarações juramentadas mantidas, escondidas por décadas. Gleb sacou $200 mil em dinheiro no dia seguinte, à morte de Denis. As testemunhas, salva-vidas adolescentes, subitamente tiveram fundos para a faculdade. O médico legista se aposentou mais cedo e foi para... Só que o Major Morozov, que estava de guarda do lado de fora, entrou silenciosamente. Senhora, não pude evitar ouvir. Estes documentos são seus, disse Raiza, entregando-lhe a pasta. Guardei cópias em um cofre por 25 anos esperando o momento certo. Quando soube o que Mstislav fez com Radmila, soube que era... Ora! Por que a senhora não apareceu antes? Perguntei, raiva misturando-se ao choque. Os olhos de Raiza se encheram de lágrimas. Porque Margarita, sua avó, me implorou para não fazer isso. Ela sabia da verdade, mas acreditava que poderia controlar Mstislav. Impedir que ele machucasse mais alguém. Ela prometeu proteger você e qualquer outra vítima em potencial. Em troca do meu silêncio, ela criou fundos fiduciários para os irmãos de Denis e financiou minha mudança para o outro lado do país. A vovó sabia? Meu mundo inclinou ainda mais fora do eixo. Ela viu tudo da janela do quarto dela, o quiosque da piscina. Mstislav segurando Denis embaixo da água. Ela estava longe demais para intervir. Quando chegou lá embaixo, era tarde demais. Raiza enxugou os olhos. Margarita passou o resto da vida tentando conter o monstro que ela ajudou a criar através do silêncio. Morozov estava fotografando cada documento. Sarah, Mikieva, alguma daquelas testemunhas, ainda está viva, 2 das 3 salva-vidas. Mantive contato. Elas estão dispostas a testemunhar agora que o Estatuto de Limitações para Perjúrio expirou. Raiza olhou para mim intensamente. Sua avó mudou o testamento 6 meses antes de morrer. Ela descobriu algo que a convenceu de que Mstislav tinha que ser cortado completamente. O que ela descobriu? Raiza tirou o último documento, um relatório de um investigador particular datado de 2 anos atrás. Mstislav andara pesquisando venenos indetectáveis, frequentando seminários de planejamento sucessório sobre leis de herança. Sua avó contratou alguém para segui-lo depois que notou seu chá com um gosto estranho. O investigador encontrou evidências de que Mstislav estava envenenando-a lentamente. Arfei, mas a vovó morreu de insuficiência cardíaca, induzida por envenenamento crônico por digitalis, Raiza confirmou. Quase impossível de provar sem exumação. Mas o investigador documentou Mstislav comprando plantas de dedalheira e pesquisando métodos de extração. Elvira finalmente falou. Ele matou a própria avó. Margarita sabia que estava morrendo, Raiza disse, por isso agiu tão rápido para mudar o testamento. Ela não podia provar o envenenamento, mas podia proteger a fortuna da família de cair nas mãos de um assassino. Tudo foi para você, Radmila, porque você era a única em quem ela confiava para fazer a coisa certa. Uma batida interrompeu nossa conversa devastadora. Agente Kim entrou com Jeanne, Vasilieva e uma mulher que eu não reconhecia. Terno profissional, postura de quem está acostumado a batalhas judiciais. Saramazova, sou a promotora. Assistente Michele Kravtsova. Fui designada para processar o seu caso. As informações da SRA Mikieva acabam de transformar isto de tentativa de homicídio em uma investigação de potencial assassino em série. Assassino em série? As palavras pareciam estranhas aplicadas ao meu irmão. A morte de Denis Watson, o falecimento suspeito de sua avó, a tentativa contra sua vida. Isso é um padrão que abrange 24 anos, explicou a promotora Kravtsova. Precisaremos exumar o corpo de sua avó e reexaminar o caso do Denis. Pode haver outros, disse eu baixinho, lembrando. Mstislav teve um colega de quarto na faculdade que morreu num acidente de carro. Os freios falharam num dia, claro. E um rival de negócios do papai que teve uma reação alérgica fatal num jantar onde Mstislav estava presente.
Morozov e Kim trocaram olhares aguçados. Precisaremos de nomes, datas, qualquer detalhe que você consiga lembrar. Enquanto eu fornecia as informações que podia, Raiza revelou mais segredos de família. O desvio de Gleb da empresa de joias quase 8 milhões de dólares ao longo de 15 anos para financiar o estilo de vida de Mstislav e pagar suas vítimas. O conhecimento de Zoya sobre tudo, sua escolha em permitir em vez de proteger. Empresas de fachada, contas offshore, uma teia de crimes financeiros. Ela documentou tudo, disse Raiza, produzindo um último envelope. Margarita passou seus últimos anos reunindo provas. Registros bancários, conversas, gravadas, fotografias. Ela sabia que eventualmente alguém precisaria de prova para derrubá-los. Está tudo num cofre. Aqui está a chave e a autorização para Radmila acessar. Lu, por que ela simplesmente não foi à polícia? Perguntei, sobrecarregada. Porque ainda esperava que Mstislav pudesse mudar, ou pelo menos que conter, seria o suficiente. Mas principalmente, Raiza suspirou pesadamente, ela estava protegendo a reputação da família. Dinheiro antigo, velhos hábitos. Ela escolheu a preservação em vez da justiça até que fosse tarde demais. Mas ela escolheu a justiça no final, observou Morozov. Ao deixar tudo para Radmila, ela garantiu que a verdade eventualmente viria à tona. A promotora Kravtsova levantou-se. Srta. Almazova, com sua permissão, gostaríamos de expandir esta investigação significativamente. Seu irmão será acusado de tentativa de homicídio, mas agora estamos olhando para múltiplos homicídios, conspiração, fraude e extorsão. Seus pais enfrentarão acusações sérias como cúmplices. Façam isso, disse eu sem hesitar. Tudo isso, exponham tudo. Depois que as autoridades saíram, Raiza permaneceu. Sentamos em silêncio por um momento. Sinto muito, sussurrou ela. Por ter ficado quieta. Por deixar você crescer naquela casa de horrores. Margarita e eu achamos que estávamos te protegendo ao gerenciar o Mstislav, mas só permitimos que ele escalasse. A senhora está aqui agora, disse eu, alcançando a mão dela. Isso importa. Ah, mais uma coisa. Raiza tirou uma carta escrita à mão pela avó. Ela deixou isso para você, para ser aberta apenas se algo acontecesse com você pelas mãos de Mstislav. Com os dedos trêmulos, abriu o envelope. Minha querida Radmila, se você está lendo isto, então meu maior medo se tornou realidade e eu falhei em protegê-la. Por favor, perdoe uma velha covarde que escolheu a reputação da família em vez de vidas inocentes. Mstislav é o que acontece quando o mal não é contido, quando o dinheiro silencia a justiça. Quando os pais se recusam a ver o monstro que criaram. Carrego o peso de cada pessoa que ele machucou porque ajudei a esconder seus crimes. Use tudo o que lhe deixei, não apenas o dinheiro, mas as evidências, as conexões, o poder para acabar com isso. Onde eu fui fraca, seja forte. Onde eu me calei, fale a verdade. Você sempre foi a melhor de nós, a única alma pura em uma árvore envenenada. Por isso tudo vai para você. Não como um fardo, mas como uma arma. Lute, minha querida menina. Vença. Com todo o meu amor, alô Margarita. Lágrimas escorrendo pelo meu rosto, dobrei a carta cuidadosamente. Mstislav não tinha apenas me empurrado de um terraço. Ele tinha empurrado com força demais contra uma fortaleza de evidências que minha avó passara anos construindo. Cada crime, cada suborno, cada morte. Tudo documentado, e esperando por alguém corajoso o suficiente para usar. Ela me salvou, sussurrei. Mesmo além do túmulo, ela me salvou. Não, Raiza corrigiu gentilmente. Ela te deu as ferramentas. Você está salvando a si mesma. E ao fazer isso, você terá justiça para Denis, para Margarita, para todas as vítimas do Mstislav. Enquanto o sol se punha sobre São Petersburgo, senti o peso da minha herança. Plenamente. Não apenas o dinheiro ou o negócio, mas a responsabilidade de acabar com um ciclo de violência. Mstislav pensara ter me silenciado para sempre quando me empurrou daquele terraço. Em vez disso, ele despertara um exército de fantasmas, e todos eles estavam testemunhando para a promotoria. A advogada Melissa Kravtsova comandou a atenção no momento em que entrou no meu quarto de hospital 5 dias depois. Sra. Almazova, disse ela, com um aperto de mão firme. Revisei o seu caso. Seu irmão cometeu um erro crítico ao empurrar-lá daquele terraço. Ele nos deu a abertura necessária para expor décadas de empresa criminosa. A senhora aceita o caso? Perguntei. Já. Aceitei. Entrei com a ação civil esta manhã,
tentativa de homicídio, agressão, imposição intencional de estresse emocional, conspiração, fraude. Seus pais são nomeados como co-réus. Estamos buscando cada ativo que eles esconderam, cada rublo que roubaram, mas, mais importante, buscamos justiça. Uma batida suave nos interrompeu. Verônica parou na porta, a esposa de Mstislav, parecendo ter envelhecido uma década. Atrás dela, seus filhos Arseny e Miroslav agarravam as mãos da mãe. Desculpe interromper. Radmila, poderíamos conversar? Por favor. A compostura de Verônica desmoronou. Eu preciso ajudar. Mstislav. O que ele fez com você, ele tem feito conosco também. Não posso deixar meus filhos crescerem achando que isso é normal. Sra. Almazova, disse. Melissa, a senhora está dizendo que quer testemunhar? Estou dizendo que tenho gravações. 3 anos de registros. Mstislav falando sobre seus planos, seus crimes passados, o que pretendia fazer com a Radmila. A senhora o grava há 3 anos? Desde a primeira vez que ele bateu no Arseny, a voz de Verônica falou. Meu bebê tinha apenas 5 anos. Mstislav deu um tapa nele por derrubar suco. Naquela noite comecei a documentar tudo. Melissa imediatamente assumiu o controle. Verônica, precisamos colocar você e as crianças sob custódia protetiva imediatamente. Se Mstislav descobrir que você está cooperando, ele já sabe que algo está errado. Peguei as crianças e saí há 3 noites. Estamos em um abrigo para mulheres sob nomes falsos. Verônica apertou o play em uma gravação intitulada Planejamento do Jubileu. A voz de Mstislav encheu o quarto, assustadoramente casual. Assim que Radmila tiver seu acidente, tudo se encaixa. O seguro paga, a empresa volta para o controle da família, e aquele abrigo para onde Verônica vive ameaçando fugir. Eles perderão o maior doador quando eu redirecionar os fundos da fundação. 2 pássaros, um empurrão. A gravação continuava com Mstislav detalhando onde atacar, quando agir, como garantir o dano máximo mantendo a plausibilidade. Existem dezenas de outras, disse Verônica baixinho, incluindo uma onde ele admite ter matado seu primo Denis. O pequeno Arseniblo deu um passo à frente. Tia Radmila, o papai mandou eu te dar isso na festa, mas eu não queria. Meu estômago ficou doendo. Ele me entregou um envelope pequeno. Dentro havia um cartão de pêsames do tipo que se envia por morte na família. Em branco por dentro, mas a implicação era clara. Mstislav estava tão confiante que preparara os cartões de condolências com antecedência. O Major Morozov chegou com notícias. Prendemos o Mark Chentsov. Pego tentando fugir para a Finlândia. Ele já está entregando o Mstislav. Seu irmão prometeu a ele 200 milhões de rublos para ajudar a orquestrar sua morte e destruir evidências 200 milhões que ele não tinha. Mark está fornecendo cooperação total. Mensagens de texto, conversas gravadas e detalhes sobre os crimes anteriores do Mstislav. A juíza Elizabeth Thornton, juíza sênior da vara de família, também apareceu. Passei 30 anos assistindo a família Almazov manipular o sistema legal. Chega, ela produziu uma pasta grossa. Cada vez que seus pais apareceram no meu tribunal, documentei minhas preocupações. Isso estabelece um padrão claro de obstrução de justiça abrangendo décadas. Além disso, sua avó me procurou 6 meses antes de morrer. Ela queria prestar queixa contra Mstislav por tentativa de envenenamento, mas não tinha provas suficientes. Eu a aconselhei a mudar o testamento. Estou preparada para testemunhar. O rádio do Major Morozov estalou. Ele sorriu sombriamente. As unidades acabam de prender Gleb Almazov em seu escritório. Ele estava tentando transferir 8 milhões de dólares para uma conta offshore. A equipe do agente Kim o pegou em flagrante. A maré estava virando com a força de um tsunami. Radmila, Melissa, disse, este julgamento será brutal. Sua família usará todos os recursos para destruí-la. Você está preparada? Eles já destruíram meu corpo, disse eu, firmemente. Não vão destruir a verdade também. A história estourou em uma manhã de terça-feira. Catherine Price, jornalista investigativa, fez uma reportagem ao vivo em frente ao hospital. A entrevista que dei a Catherine foi ao ar naquela noite. Ele me machuca desde os 6 anos, contei ao mundo. Meus pais sabiam. Eles o encobriram quando ele matou nosso primo. Ajudaram-no a esconder provas quando ele envenenou nossa avó. Eu deveria ser a próxima. A resposta foi imediata. Justiça para Radmila tornou-se tendência nacional. Outras vítimas começaram a aparecer. Jennifer Wall, uma ex-funcionária agredida por Mstislav há 10 anos. Robert Henley,
cujo irmão fora sócio de Mstislav até um suspeito acidente de barco. Adra, Patrícia Zima, a antiga médica da família, quebrou seu silêncio sobre anos tratando lesões suspeitas. Gleb foi removido de conselhos corporativos. Clubes de elite revogaram títulos de sócio. E Mstislav, aguardando julgamento, deu uma entrevista da prisão que deu terrivelmente errado. Denis era fraco. Seleção natural, na verdade, disse ele. Sobre o primo de 8 anos. Ele acabou de confessar, Melissa riu. O advogado dele desistiu no dia seguinte. Anunciei que todos os lucros do negócio de joias financiariam uma fundação para sobreviventes de violência doméstica e pesquisa de medula espinhal. A fisioterapia no hospital parecia escalar o Monte Everest. Marcus Thompson, meu terapeuta, me pressionava muito. O Dr. Kenji Yamamoto, diretor da unidade espinhal, ofereceu-me uma vaga num programa experimental, terapia gênica e pontes neurais. Eu aceito, disse eu. Mstislav tirou minhas pernas. Eu as quero de volta. A investigadora particular Mônica Shaw chegou com mais provas. O cabeleireiro notara Mstislav adicionando algo ao chá da avó Margarita. Mstislav agora estava ligado a 12 mortes suspeitas. Na manhã da minha cirurgia, Verônica trouxe as crianças. Arseny perguntou: quando você puder andar de novo, você me ensina a nadar? O papai nunca quis. É um trato, prometi. A equipe jurídica preparou-se para o julgamento. Os depoimentos de Gleb e Zoya foram devastadores. Gleb negou tudo, mas registros bancários provaram sua cumplicidade. Zoya finalmente quebrou. Criamos um monstro. A prisão é menos do que mereço. O ex-companheiro de cela de Mstislav até contatou as autoridades. Ele se gabava das mortes como entalhes num cinto. O julgamento no Tribunal Superior de São Petersburgo foi um circo midiático. Testemunhei da minha cadeira de rodas, olhando Mstislav nos olhos. Meu irmão, Mstislav Almazov me empurrou. Ela estava sorrindo. Os vídeos de Stefania mostravam Mstislav aos 19 anos descrevendo o afogamento de Denis. Mstislav foi removido do tribunal por seus acessos de fúria. Num ato de autodestruição impressionante, Mstislav assumiu o banco das testemunhas e confessou. Claro que eu a empurrei. Ela tirou o que era meu. O júri deliberou por menos de 3 horas. Culpado em todas as 47 acusações. Tentativa de homicídio, assassinato de Denis Watson, assassinato de Margarita Almazova. Mstislav assistiu em silêncio atordoado. Isso não acabou. Eu sou Mstislav Almazov. Não, disse eu claramente. Você é o detento número 47.381. Na sentença, parei no pódio sem assistência. Você tirou minha espinha, mas me deu brio. Você roubou minhas pernas, mas me ensinou a ficar de pé. A juíza Shen. Foi final. 3 sentenças de prisão perpétua mais 280 anos. O senhor morrerá na prisão, Sr. Almazov. Gleb pegou 25 anos. Zoya pegou 10. A Fundação Radmila Almazova foi lançada, apoiando sobreviventes de predadores privilegiados. 8 meses após a queda, dei meus primeiros passos sem ajuda. Juntei-me à equipe de pesquisa do Dr. Yamamoto para ajudar outros. Encontrei o amor com Daniel Martinez, um médico da equipe. Casamo-nos na capela local. No dia do meu casamento, Raiza deu-me um último presente de Margarita. Um diário, com ainda mais evidências e uma carta. Você é minha redenção, mesmo sendo minha destruidora. Mstislav foi encontrado morto em sua cela naquela manhã suicídio. Senti nada, além de um fim. Escolhemos a vida. Arseny Y, agora com 15 anos, convidou-me para dançar. Quero ser promotor, disse ele, quero ser como você. Seja melhor que eu, respondi. Hoje, o Centro Margarita Almazova para a Defesa de Sobreviventes fica onde a mansão ficava. Poder não é dinheiro ou influência. Poder real é sobreviver, falar a verdade e levantar os outros. Sou Radmila Almazova. Sobrevivi. Prosperei. E minha história está apenas começando. Lembrem-se, eles podem nos empurrar para baixo, mas nós decidimos se ficamos no chão. Juntos, nós nos erguemos.